vou ensinar você, sim, vou ensinar você um trabalho muito fácil de fazer. Eu estou a fazer num piso de porcelanato, que eu tinha aí de sobra. Já adiantei aqui um pouco. E eu vou mostrar para você, porque as pessoas às vezes falam, isso pode fazer direto no tijolo? Pode, porque aqui no caso do piso, você sabe que não é direito a parte que a gente coloca a argamassa, não é? Então, pode fazer este trabalho direto no tijolo, não precisa rebocar a parede. Se eu estou a fazer com a argamassa AC1 com 10% de cimento, como eu vou fazer, é como se fosse numa parede. Eu já fiz aqui um pedaço, já está aí a ver o efeito, ó, aqui é mole mesmo. Quase sempre, em quase todos os trabalhos, eu deixo bem dura. Mas aqui para este trabalho, para fazer este trabalho com esta desempanadeira, pode espalhar também com a mesma desempanadeira. Só que eu tenho aqui outra que já estou mais habituado a trabalhar. Para fazer este trabalho, a argamassa tem que estar mole. Se estiver dura, você não consegue fazer o trabalho. Pode pôr mais um pouco de argamassa. As pessoas me vão perguntar, um saco de argamassa para quantos metros dá? Depende da espessura que cada um quiser pôr. Aqui este trabalho leva um pouco mais a argamassa. Talvez uns 3 metros, mais ou menos, dá. Ó, você colocou. Sempre tem um balde com água para a desempanadeira vir molhada. Ó, ó, ó. Eu estou aqui eu coloquei um pouquinho de massa demais. Ó, 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 ó. Você faz isto numa parede, fica bonito demais. As pessoas vão perguntar, isso segura? Como está mole, segura? Já vou mostrar para você como segura. Ó. Nada que saber, ó. Deixa correr bem devagar, ó. Você coloca a desempanadeira. Deixa correr devagar, já faz todo o efeito. Estou a fazer para você ver, ó. Joga ela. Deixa correr, já faz o efeito. E segura na parede. Já vou mostrar como segura. Ó. Ó. Aqui está a prova como segura. E está bem mole. Está bem mole. Eu quero mostrar, porque isto é um serviço muito fácil, eu quero ensinar você. Pessoal, vou inventar aqui um nó, ainda não está pronto, não é? Eu coloquei agora um pouco de argamassa e fiz aqui adiantei aqui um pouco, mas depois tenho que deixar secar. Mas vou ensinar aqui, ó. Vou escolher aqui este pedaço. Escolher aqui este pedaço. A argamassa não está totalmente seca aqui onde eu fiz antes com desempanadeira. Está em meia cura. Eu quero deixar aqui um nó bem sobressaído. Pois você vai ver depois de pronto. E é bem fácil, ó. Bem fácil. Mas fica assim, não. Depois eu vou vir aqui de novo aqui fazendo aqui um risco. Agora faço só assim, ó. Não é preciso mais que isto. Não precisa mais. Eu depois vou fazer aqui mais um nó ou dois. Já vou avisando que vai sempre ter aquela... Nem devia falar, né? Eu um dia fiz um trabalho com vários nós e houve alguém que não gostou porque eu fiz muitos nós, mas eu estou a fazer vários nós para você aprender. Então eu fiz assim com a vassoura para você ver. Não precisa... Depois só venho aqui, quando estiver praticamente seco, só venho aqui com o bico da faca, aqui dar aqui um retoque, que você vai ver como é muito fácil. Pensava que eu me ia esquecer de pedir para você deixar aquele like e compartilhar. E se ainda não for inscrito, se inscreva, que não paga nada e você me ajuda a crescer aí no YouTube para que eu possa continuar a fazer estas brincadeiras deste vídeo. Hoje eu tenho que falar aqui algo muito rápido. Eu aqui sempre falo a palavra marrom porque eu estou no Brasil, eu sou de Portugal. Dá para entender que sou português, mas eu estou no Brasil, então eu já estou aqui há uns anos e a palavra marrom eu nunca tinha falado em Portugal. Em Portugal a gente fala castanho. Castanho claro, castanho escuro,
mas eu nunca falei lá a palavra marrom, nem sabia que essa palavra existia. Então, eu quero até pedir desculpa às pessoas que estão em Portugal, que às vezes podem não me compreender quando eu falo a palavra marrom. É castanho. Pronto, já está explicado. E quando eu falo sempre argamassa AC1, AC2, AC3, aí em Portugal e em outros países da língua portuguesa e espanhola, conhecem por cimento cola. E aí, pessoal, não secou ainda totalmente. Se você vier pintar algo assim destes trabalhos, mesmo que não esteja totalmente seco, ainda é melhor, que a tinta vai entranhar mais. O que é que eu vou usar aqui? Uma tinta bem aguada, ó. Bem aguada. Marrom. Como é que você faz esta tinta? Uma tinta branca, você coloca marrom, corante marrom e deixa da cor que mais gostar. Se for mais escuro ou mais claro, depende da quantidade. Ó, eu ia até fazer aqui uns riscos para fazer, sei lá, algo diferente. Mas eu quero mostrar para você, ó, isto parece um enxame de abelhas, né? Quero mostrar para você, fiz 3 nós, um de cada tamanho. Que é para você ver como, com a vassoura, olha o trabalho que faz aqui, só com a vassoura faz estes nós. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu aqui tinha que mostrar a você. Vou pintar tudo com esta tinta aguada. Ah, mas a tinta aguada não pega bem. Pega bem que eu misturei na tinta 10% de cola branca PVA. E a tinta vai dar muita liga aqui. Agora vou sair, depois venho no passo seguinte. E aí, pessoal? Aqui eu fiz esta tinta ocre, ó, bem aguada, viu? Bem aguada mesmo. Aí eu passo, vou colocar por cima do fundo marrom, né? Por que é que a tinta é bem aguada? Porque bem aguada entra bem aqui nestes pequenos buraquinhos que tem aqui. E vai pegar muito bem esta tinta, porque eu coloco 10% de cola branca PVA. Aqui não importa muito, não importa ficar com muito aqui em cima do nó. Você depois vai compreender porquê. Aqui é outro nó menorzinho que eu fiz. Agora, eu tenho aqui um pano molhado, ó. Vou tirar. Ah, mas você coloca e tira por quê? É mesmo assim, para ficar mesclado, ó. Você vai ver que vai secar e o marrom vai puxar e vai mesclar. Pessoal, agora vou mesclar de novo com marrom. Com o mesmo marrom, ó. Só para ter uma ideia, o que faz isto, que agora parece meio esquisito, você depois vai ver com o andamento do processo. Pode fazer assim, ó. Uma parede grande, eu aqui também uso a esponja, né? Numa parede grande você usa uma esponja maior. Eu gosto, sempre tenho um balde com água, né? Ó, aqui pus água demais. Cuidado, não pode trazer muita água. Tem que ser assim, ó. Isto parece muito, né? Mas depois a tinta não está totalmente seca, não deixa secar totalmente. Para ficar uma coisa bem feita, nunca faça, a não ser que trabalhe com alguém com você, né? Trabalhando sozinho, nunca prepare mais que 2 metros. Vai fazendo, vai andando, ó. Não interessa a marca, nenhuma marca me paga, não vou falar marca nenhuma. Qualquer marca é boa. Se você não souber fazer tinta, sempre use tinta premium. Se usar uma tinta que não seja muito boa, ou mesmo a premium, aqui para fazer aguada, você jogue sempre um pouco de cola branca PVA, como eu venho aí a falar, ó.
Estou fazendo isto, né? Agora vou fazer a mesma coisa. Por que é que eu quero fazer isto? Porque isto é uma casca de árvore, e casca de árvore, eu gosto muito da cor verde, não é? Cada pessoa inventa a cor que gosta, não é? Mas se a gente for aí nos parques, casca de árvore normalmente é verde. Os nós, eu depois vou mostrar outra placa que eu fiz um vídeo, mas perdi o vídeo. Então, isto aqui, ó, eu tenho que mostrar. Isto agora vai secar, também vai ficar um pouco diferente. Vai dar uma escurecida aqui este verde. Compreendeu, né? Agora vou fazer em tudo, vou deixar secar e depois venho na próxima fase. Esta fase agora é muito importante. A tinta secou, olhe como ela ficou meio fosca. Aqui o preto, eu meti corante, coloquei corante, misturei com água. Não pode pôr o corante puro. Aí, agora eu vou vir com resina base d'água. Ah, eu pintei com o preto com este pincelzinho bem pequeno. Eu estou a falar isto tudo porque eu não vou esconder nada. Ó, eu agora ponho aqui resina. Você vai ver que a resina, tem pessoas que conhecem, tem outras que não conhecem. Você pode fazer isto com resina ou com verniz. Eu farei à base d'água. A resina agora aqui, a tinta vai puxar, você vai ver que vai ficar completamente diferente. Vai ficar mais escuro. Quando secar, não vai ficar este verde como está. Ó, eu venho tiro aqui um preto, tiro aqui um pouco do preto para não ficar muito carregado. Ó, e vou misturar aqui. E vai ficar um verde mais escuro por causa destas manchas do preto, ó. Vai ficar muito bonito agora quando secar. Eu agora vou parar aqui um pouco, depois eu vou vir no passo seguinte. E com a sabedoria que Deus me deu, terminei o meu trabalho para você. Vou mostrar a placa que eu fiz no passo a passo do vídeo e vou mostrar outra placa que eu já tinha falado que eu tinha feito um vídeo, mas perdi o vídeo. Mas as duas placas são parecidas, mas esta que eu fiz no passo a passo, a resina é fosca. E a outra é resina com brilho. Esta tem os nós maiores, a outra tem os nós menores. Então você depois vai ver o que é que você gosta. Vai ver assim, ó. Ó, os nós grandes, ó, pôr assim de lado para você ver. Claro, você vai fazer uma parede, não vai deixar cheia de nós, né? Mas pode fazer umas brincadeiras destas, ó. Está a ver? Bem de perto. Ó. Você gostar, coloca mais verde na casca de árvore. Isto é o que eu chamo uma casca de árvore realista, né? Agora eu vou mostrar aqui a outra. Eu fiz como sendo umas tábuas com os nós menores. Como é que fizeste o risco? Muito fácil. Quando está em meia cura, coloca uma régua. Até com o bico de uma faca faz o risco. E depois vem com este pincel pequeno também a fazer aqui. Nada. Ó. Esta tem a resina com brilho. Só para você ver, ó. Mas é fácil demais. Ah, eu tenho que falar que aqui os nós desta tábua, eu depois de fazer, eu vou mostrar. Eu vi aqui com o bico da faca e tirei, fiz aqui estes risquinhos, né? Para ser diferente. Mas este aqui, eu quis fazer mesmo uma coisa, como você viu, com vassoura. Passei aqui a vassoura, fiz um nó com a vassoura, aqui pintei de preto. Eu quis fazer, este aqui é um pouquinho menor e este é um menor que quase não se vê. Eu não passei com o bico da faca, para quê? Para mostrar para você que pode fazer uma coisa muito simples e que fica muito bonito e que eu vou chamar a este efeito casca de árvore realista, não? É, porque isto é quase a real casca de árvore. Uma coisa barata, no caso você pode colocar numa parede até da rua, você pode usar resina, pode usar verniz à base d'água